Olá, sou o professor Ricardo Becker, do IFSP de São José dos Campos, São Paulo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre coordenadas absolutas incrementais dentro do ambiente de CNC, tá? Controle numérico computadorizado. Todas as máquinas CNC são geridas e comandadas por comando numérico. Elas trabalham com eixos de movimento. Esses movimentos eles estão baseados num sistema de coordenadas cartesiano. Tá? No caso do torno, você tem o eixo X aqui, o eixo Z aqui, que eles determinam os dois movimentos básicos do torno. O comprimento da peça no Z e aqui o diâmetro em X. Posso trabalhar com raio em X? Posso. Mas por padrão e a maior parte das máquinas, é mais fácil até trabalhar com diâmetro. Então, no nosso caso, trabalharemos as próximas aulas e as peças sempre no diâmetro. Eu tenho aqui dois tipos de torre, no caso, a apresentação de ferramenta. A ferramenta na torre traseira, a ferramenta como dianteira. Então, na torre traseira, que é o caso lá hoje da máquina que temos no Instituto, em São José dos Campos, ela tem a torre traseira. Então, o ferramental vem nesse sentido. Então, o zero peça, que é esse carinha aqui, ele determina onde está o zero em ambos os eixos na peça. Ou seja, na face da peça aqui, eu determinei que o zero está aqui. Poderia determinar aqui no início, né, onde estão as castanhas? Sim, poderia. Mas é mais fácil e mais usual, mais comum, né, no mercado de trabalho usar o zero peça aqui na face, porque você trabalha com um pouco mais, é mais seguro enfim, trabalhar assim, porque o seu Z, zero, está aqui na face, todo o Z positivo está à direita, então você tem que trabalhar obrigatoriamente com negativo, com o quadrante negativo aqui, com a sua peça aqui, ó, nesse quadrante aqui. E para X, você tem X aqui, como a peça é cilíndrica, a peça rotaciona. Então, quando você chega em zero, né, se você estiver, por exemplo, fazendo o faceamento, você chega em zero, você já limpou a face da peça. Então, por quê? Porque é uma peça que rotaciona, quando ela rotaciona, basta você ter o centro dela ali, a metade dela ali, para você tirar o material de todo o diâmetro, né? Então, trabalharemos com diâmetro, que é o mais usual. Então, para os sistemas de coordenadas, dá para trabalhar com absolutas e incrementais. O sistema de coordenadas absolutas é o que usaremos, é o mais simples, mas também em alguns momentos precisaremos das coordenadas incrementais. Então, vou falar um pouquinho agora de vocês, vou dar um exemplo e vou dar um start aí para os próximos exercícios nas nossas próximas aulas de CNC. Então, essas coordenadas absolutas, sempre você vai ter aquele zero peça aqui como a referência. Então, para qualquer ponto onde eu estiver aqui, eu vou sempre me basear a referência este ponto, o zero peça. E para as coordenadas incrementais, o zero peça, startando, ou seja, o primeiro ponto sempre se baseia no zero peça. A partir dos próximos pontos, os próximos, eles viram a sua nova referência. Como assim? Eu vou do ponto zero peça ao ponto 1. Então, quando eu chegar no ponto 1, meu ponto 1 será a minha nova referência. É como se fosse novo 00, tá? Nos eixos. E eu vou para o ponto 2. Então, quando eu chegar no ponto 2, vai ser minha nova referência. Então, sempre vai zerar contagem. Você vai sempre precisar trabalhar se baseando no último ponto. Eu vou fazer aqui uma pecinha no eixo XY, para o cartesiano comum, mas para vocês verem a diferença entre absoluta e incremental. Tá? Na absoluta, vou começar na absoluta, eu estou no zero peça, meu zero peça é definido antes de começar o código, eu tenho que fazer o setup da máquina, determinar o código, e aqui, quando eu estou no zero peça, vou para P1, ou seja, pensa só no movimento, então eu vou para zero peça até P1 em X, ou seja, no eixo longitudinal aqui, no X não tenho nada, ou seja, não vou nem para a direita nem para a esquerda, então é zero. No meu Y, eu chego até 80 aqui. Né?
O meu ponto 2, ou seja, estou sempre minha referência é o zero peça, vou para o ponto 2. Então, meu ponto 2, eu ando x 20 milímetros e meu y, eu vou andar 100. Ou no ponto 3, no ponto 3 eu ando 100 milímetros aqui no eixo x e 100 também no eixo y. Então, é sempre baseando no zero peça. O ponto 4 é 100 milímetros em x e 80 milímetros em y. Ponto 5, 140 milímetros em x e 80 no y. Tá? Sempre tomando-se como referência o zero peça. O que muda na incremental? A partir do momento que eu starto do zero peça, vou para P1, e eu chego aqui, o meu P1 vira minha nova referência. É como se o meu plano cartesiano, ou seja, meus eixos cruzassem aqui, e esse se torna um novo zero, nova referência. Então, eu estou aqui no zero peça, vou para P1, em x não ando nada, em y, meu y 80. Agora que eu estou em vou para P2, eu tenho que pensar deste ponto para este, nesse eixo x e nesse eixo y. No x, eu tenho 20 milímetros, do P1 para P2. E em y, eu também tenho 20 milímetros, porque eu parto do 80 e vou para 100. A diferença é 20. Ponto 3. Eu estou em P2 agora. Essa é a minha nova referência. Vou para P3. Então, para chegar aqui, de P2 para P3, eu ando 80 na diferença. Estou em 20, vou para 100. E Y0, porque eu não fui nem para cima nem para baixo. Não subi nem desci. Então, é 0 aqui meu Y. P4. P3 para P4. No X, eu não ando nada. Agora, no meu Y, essa é a minha nova referência. Tudo que está no meu eixo do zero para baixo é negativo, então é menos 20. Eu vou do 100 para 80. Só que como ele é minha nova referência, se torna o meu novo zero, então eu tenho que pensar no quadrante negativo. Então P3 para P4 é menos 20. Aqui, agora eu vou para P5. Estou em P4, vou para P5. Eu tenho 20, aqui eu tenho 40 milímetros positivo e 0 em Y. E para P5 não ando no eixo Y. Um bom exemplo aqui é o P8 para P9. Quando eu estou no P8, vou para P9, por exemplo, no eixo X, eu vou de 180 para 60, menos 20. E no eixo Y, eu vou de 20 para 0, é menos 20. Então, X é menos 20 e Y também é menos 20. Então, todos, como eu estou em P8, P8 é uma nova referência. Então, é isso, baseando-se nisso, que vocês devem pensar. Isso sempre na incremental, tá? A absoluta é diferente. A absoluta é sempre o zero peça aqui, ele não sai daqui. Fazendo aqui uma pecinha de uma referência aos pontos do torno, toda vez que eu falo em coordenado, por que coordenado é importante para a CNC? Toda máquina comandada numericamente por um computador, ela se baseia em pontos no tridimensional. Então, eu vou trabalhar com, no caso, no torno, dois eixos. Qual que é a intersecção do ponto 1? Meu zero está aqui, meu zero peça. Então, até o ponto 1, eu ando tanto em x e tanto em y, para um ponto 2, e assim por diante. É sempre a ter intersecção nesse caso, torno dois pontos. Numa fresa, são três pontos. Então, eu vou alocar meu ponto me baseando nos três eixos. Né? Eu posso movimentar os três eixos simultaneamente, mas a máquina tem que entender e saber para onde ela vai. Então, qual que é o código, qual que é o princípio do código, o movimento que se faz a CNC via numérico, comando numérico, são números. Então, é quanto que eu vou andar em cada eixo. Basicamente é isso. O resto é linguagem de programação. É para a máquina entender quanto eu quero andar e o que eu quero fazer em determinados pontos, ou de um ponto para outro. Então, o básico da linguagem G é números. Tá?
Então, vem aqui, ó, nas coordenadas absolutas. Eu estou no zero peça, vou para o ponto 1. Em x, como eu já falei, vamos programar em diâmetro. Então, toda vez que pedir um ponto em x, você vai pensar em diâmetro. Então, aqui, o meu diâmetro é 20. Meu z aqui é 0. Porque está na face. Meu z é 0. Meu z agora está aqui, ó, nesse eixo longitudinal. E meu x, agora esse aqui que eu falei, tá vendo? Meu z, estou na longitudinal. Esse é o meu movimento. Meu x, esse transversal, ele é o diâmetro. É o diâmetro que eu estou trabalhando. Então, aqui, para P2, por exemplo, eu continuo no diâmetro 20 e meu Z é negativo 10 milímetros. Então, eu vou aqui a menos 10. O ponto 3, qual que é o meu diâmetro? Eu vou fazer aqui um ponto, ou seja, um movimento que vai intercalar dois eixos. Tá? Eu vou trabalhar com dois eixos aqui. Então, o meu X, eu vou no diâmetro 40. E meu Z, em relação absoluta, em relação a zero peça, eu ando menos 30. Então, eu ando menos 30 aqui para chegar nesse ponto. Percebam que para fazer o movimento na diagonal, eu necessito mudar em relação ao anterior os dois números, tá vendo? Eu deixo de andar só numa linha reta para andar num plano em diagonal. Ou seja, eu tenho que intercalar dois eixos. O número é diferente em cada um. Aqui no ponto 4, no 3 por 4, eu vou andar em um eixo só. Eu vou modificar um eixo só. Eu continuo no diâmetro 40 e o Z eu vou para menos 50. X aqui no ponto 5, eu vou para o último diâmetro, meu diâmetro 60. E aqui meu Z é 0. Tá? Eu só subi o diâmetro. Então, meu ferramental ele vai fazer este caminho. A peça está rotacionando. Então, aqui, esse perfil será elaborado de acordo com as coordenadas aqui que eu vou colocar. O que muda para incrementar? O que muda para incrementar? Quando eu falo em incremental, eu me baseio sempre no último ponto. Tá? Sempre na referência ao meu último ponto que eu parei. Então, como eu estou trabalhando aqui em milímetros, eu vou pensar em milímetros. Então, eu estou aqui no zero peça até 1, em X é 10 milímetros. Por que se eu trabalho diâmetro, né, na CNC? Porque aqui eu já estou, quando eu coloco em coordenada incremental, eu aciono a coordenada incremental, eu tenho que colocar um número como se fosse medido. Exatamente, porque é assim que ela entende. Ela entende quanto movimento eu vou precisar fazer positivo, no caso 10 é positivo, meu eixo, o x positivo está subindo aqui, meu x positivo. Então a máquina sabe quando eu coloco 10, que ela vai partir do zero peça, aqui do 0 para 10, para cima, 10 pontos, 10 milímetros, é isso mesmo, é uma medição. Por isso eu não, nesse caso, não coloquei o 20, que é o diâmetro. No Z, Z é 0. Tá? Aqui, X, eu já estou em ponto 1. Para ponto 2, eu não ando nada em X. Agora, para Z, eu tenho que colocar aqui menos 10. É como se fosse uma medição. Tem que pensar desta forma. Eu caminho 10 milímetros, caminho tantos milímetros, tanto faz o eixo. Tá? Nesse caso, eu estou partindo do diâmetro 20 para o 40. Aqui, só que se você medir em número, eu só estou andando 10 milímetros. Então, eu estou andando 10 milímetros positivo aqui. E em Z, eu também ando aqui, só que no Z eu já estou no 10 ou para 30, eu ando menos 20. Olha lá. Então é diferente você pensar nas absolutas incrementais.